Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem proposta por lateral, tem o Gustavo Henrique anunciado como reforço, tem o acerto com o volante Maicon e tem imagens dos equipamentos de espionagem. Uma última informação, pintou o centroavante reserva do Yuri Alberto. Será que você vai gostar? Deixa o like no vídeo e você que não se inscreveu ainda, bora se inscrever aqui no canal, é só o que eu peço, tá bom? Gente, muita informação do Timão. O dia foi de anúncios, como por exemplo, a contratação efetivada e confirmada do zagueiro Gustavo Henrique. Você ouviu aqui no canal que o Corinthians já estava acertado com ele. Ele veio de graça, sem custos, do Real Valladolid da Espanha, o clube do Ronaldo Fenômeno, né? Inclusive com o Corinthians adquirindo 70% dos seus direitos. Ele tem 30 para 31 anos, ele faz 31 agora no mês de março, e 30% ficou com o clube espanhol. Vindo de graça, o Corinthians apenas tem os custos, né, do salário e também aquelas luvas e tudo mais. Uma importante contratação, porque trata-se de um jogador que ninguém imaginava que pudesse voltar agora para o Brasil, que fez uma ótima dupla de defesa com o Lucas Veríssimo ainda no Santos, especialmente o Santos vice-campeão brasileiro em 2019, né, que foi muito bem, e ainda assim reforça um setor que já tem o Félix Torres. Então você tem 3 zagueiros em nível de titularidade para teoricamente 2 funções, se você não jogar numa linha de 3. Então assim, muito importante porque a temporada é longa, tem Copa América que não para o brasileiro, é importante você ter reforço. E o Gustavo Henrique trata-se de um jogador que sempre performou em alto nível, tanto no Santos quanto no Flamengo, depois jogou no Fenerbahçe, e depois onde ele estava no Real Valladolid. Além do anúncio do Gustavo Henrique, o clube anunciou também o acerto, e aí oficializado, né, com o volante Maicon por mais um ano de empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, 500 mil euros para que ele permaneça aqui por mais uma temporada. O clube estava tentando a liberação definitiva, o Maicon não quer voltar para o clube ucraniano, o Shakhtar não queria emprestar, o Corinthians conseguiu uma negociação e aí cedeu por mais um ano de empréstimo. O Maicon, que é filho do Terrão, terminou inclusive a temporada como titular e está sendo utilizado como titular nesses treinamentos de pré-temporada do técnico Mano Menezes. Se vier um outro volante daqui a pouco, ele pode servir como uma alternativa, mas a gente sabe que o Maicon é bom jogador e talvez ano passado tenha sucumbido diante de muitas dificuldades que o time enfrentou, com constantes trocas de técnicos, mas a gente sabe que ele tem uma capacidade técnica muito boa de saída de bola, jogador de perna esquerda. Eu tenho uma expectativa muito melhor para o Maicon esse ano do que em relação ao ano passado. Outro anúncio foi da renovação de Paulinho por mais 6 meses. E aqui é preciso explicar que, apesar do Corinthians querer renovar o seu elenco, ter liberado vários jogadores veteranos, acima de 30 anos, alguns ídolos do clube, o Paulinho ele se encontra numa outra situação. O fato dele ter tido uma lesão grave no joelho, né, ligamento colateral, uma cirurgia de ligamento, em maio ainda do ano passado, faz com que o clube se obrigue, por lei, a renovar o seu contrato automaticamente até o fim dessa recuperação. Ele já está recuperado da lesão, mas ele ainda não trabalha com o grupo, ele trabalha separado dos demais. Então, o contrato dele que ia até o dia 31 de dezembro, ele precisava ser prorrogado por lei. O clube é obrigado a renovar até o fim da sua recuperação total. Por isso que o clube renovou por mais 6 meses, para que ele termine a sua recuperação, daqui a pouco possa ser utilizado, e aí o clube entenda, opa, Paulinho, que a gente sabe é muito bom jogador, se tiver plenamente recuperado, pode daqui a pouco esticar até o final do ano e aí ele possa contribuir tecnicamente. Nesse momento, o clube está pensando na questão legal, né, para que ele permaneça, se recupere e aí sim sofra uma avaliação para poder ficar ou não, ou encerrar o seu ciclo ao fim desses 6 meses. Outro, não foi um anúncio, mas outro acerto é o empréstimo de Rony, do volante Rony, ao Atlético Goianiense. Importante porque o Atlético Goianiense, por exemplo, é um clube que subiu para a Série A, né, nas mãos do Jair Ventura, mas a gente sabe que o Rony já estava perdendo espaço no Corinthians, é um jogador, um operário, né, com todo
o benefício e o elogio que essa palavra possa ter, né? O Rony é um cara que se doa para o time, mas ele tem algumas dificuldades técnicas e, enfim, tem algumas deficiências que precisa corrigir. Daqui a pouco o empréstimo pode fazer com que ele amadureça, evolua e o Atlético Goianiense vai ter um jogador abnegado em campo, né? Que briga muito no setor de meio campo. Então, o empréstimo que acho que foi bom para todo mundo. E aí, gente, teve o episódio da espionagem, né, das câmeras escondidas, encontradas na sala da presidência, em salas da diretoria. O clube revelou imagens desses equipamentos encontrados através dessa empresa que fez essa varredura, essa vistoria no prédio, né, da presidência corintiana e, inclusive, provocando que essa atual gestão do Augusto Melo fizesse, né, um boletim de ocorrência, para que fosse um pouco mais a fundo nesse episódio, para tentar descobrir, afinal de contas, a origem disso. Se é da antiga gestão, se é de alguém que invadiu o prédio, se é de alguém ligado a algum empresário, não sei. Mas é preciso descobrir, investigar e descobrir, porque não é algo que acontece o tempo todo, não dá para normalizar. A gente está falando de algo muito sério e que entrou dentro dos gabinetes mais secretos de quem comanda um clube de futebol. Então, a gente precisa entender de onde isso veio e onde isso vai parar. Para finalizar, o clube está encaminhando a contratação de Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, 23 anos, e olha, que contratação interessante e inteligente. O Mateuzinho já tinha sido alvo anteriormente, numa conversa entre Corinthians e Flamengo, para quem sabe, troca de jogadores, Fausto Vera, que tinha o interesse do Flamengo, ou o Thiago Maia vindo para cá, aquela coisa toda, mas enfim, nenhum acerto aconteceu em torno desses jogadores e o Corinthians voltou à carga agora a conversar com o Flamengo sobre o Mateuzinho e a coisa aconteceu. O Mateuzinho já tinha recebido uma proposta do Bragantino de 5 milhões de euros, se não me engano, e o Flamengo tinha aceitado, mas o Mateuzinho não quis ir jogar lá. O Flamengo até cogita negociar, cogitou liberar o Mateuzinho em determinado momento, mas preferia vender. O Corinthians conseguiu convencer a emprestar. Então, o Mateuzinho está sendo emprestado ao Corinthians por 1 ano. O Mateuzinho entende que no Corinthians ele pode brigar por posição com o Fagner. O Fagner, que não terminou a temporada, como vários atletas do Corinthians, em alta. Mas a gente sabe, por outras temporadas, o nível que o Fagner pode alcançar. Há uma sensação de que o Fagner começa a temporada pelo menos um pouco mais fininho, um pouco mais em forma. Há uma informação de que a comissão técnica e também a diretoria conversaram com o Fagner para dar uma acordada nele, para dar uma motivada no jogador e entender que ele, em forma e motivado, ele pode ser titular absoluto e ser um dos melhores da posição no Brasil. O Mateuzinho está chegando para fazer essa sombra, para dizer para o Fagner, ou você joga ou eu vou buscar o meu lugar no time. Porque o Mateuzinho tem qualidade e só não ocupa um espaço maior no Flamengo, porque o Flamengo tem um nível muito alto em todas as posições. E mesmo assim, o Mateuzinho já jogou numa segunda linha, já jogou no meio campo, já jogou como lateral titular em várias oportunidades e depois acaba perdendo espaço porque o ano do Flamengo também foi muito turbulento. Enfim, eu acho que o Mateuzinho tem condições de não só ser um reserva à altura, como até mesmo, quem sabe, disputar posição de igual para igual com o Fagner. E aí o Fagner vai ter que jogar aquilo que ele sabe. Porque se ele jogar aquilo que ele sabe, ele é titular. Se ele der uma vacilada, o Mateuzinho entra na função. E para fechar, informação do Luiz Fabiani, da Rádio Itatiaia, que é muito bem informado sobre Corinthians, é de que há uma negociação já em andamento para o Corinthians obter o centroavante Pedro Raul. Pedro Raul, que atualmente está no Toluca do México, em baixa. Em 20 jogos ele tem apenas 4 gols. A galera tá lembrando na internet que o Thiago Volpe, por exemplo, que está lá no Pachuca, se não me engano, ele tem 6 gols, né? Ele bate pênalti e tudo mais. Pois é, o Pedro Raul tem 4. O Thiago Volpe, que é goleiro, tem 6. A galera tá lembrando dessa situação, os números realmente são ruins, ele não tá legal no Toluca. E ele foi oferecido, como tantos jogadores estão sendo oferecidos pelo Corinthians nesse momento, e ele foi bem avaliado pelo Cifute, que é o Centro de Inteligência de Futebol, o Centro de Análise de Mercado, designado para fazer as contratações. Então,
autorizado pelo Cifute, Mano Menezes se interessou, vem como um negócio de ocasião e o clube entende que ele pode ser um reserva para o Yuri Alberto.